Seja muito bem-vindo a mais um passeio pelo sul do Brasil. Hoje a estrada nos conduz por uma região onde o azul do oceano se impõe, a brisa marinha domina a paisagem e a história se revela pouco a pouco ao longo do percurso. Estamos em uma área marcada pela tradição pesqueira, pelo trabalho coletivo, pela fé dos navegantes e por uma economia que soube se reinventar ao longo do tempo através do turismo e da preservação. Um lugar onde o passado das vilas de pescadores não foi apagado pelo progresso, mas incorporado a ele. Enquanto seguimos nosso passeio em uma manhã de domingo em dezembro, convidamos você a observar com atenção o traçado urbano que começa a se revelar, especialmente o cuidado com os detalhes de uma cidade que ostenta com orgulho a bandeira azul. Aqui existe uma harmonia muito própria, resultado de décadas, ou melhor, de gerações, que transformaram este território de pedras e águas em um espaço de identidade forte e bem preservada. Nós somos Denise Brito e neste episódio da série Dirigindo Santa Catarina, seguimos juntos por um destino que se tornou referência em balneabilidade sem perder suas raízes. Então, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo, acomode-se, aproveite o percurso e venha viajar conosco por uma das joias do litoral catarinense. Encante-se por Penha, a capital catarinense do marisco. Neste passeio viajaremos até o limite com o Balneário Pissarras, mas antes de cruzarmos a ponte sobre o rio Pissarras, vale a pena dedicar um olhar atento à Penha. Fundada inicialmente em 1759 com a criação da freguesia de Nossa Senhora da Penha do Itapocorói, a cidade tem raízes profundas na colonização açoriana e na caça à baleia, que marcou os seus primeiros séculos. Curiosamente, Penha nem sempre foi independente. Ela foi emancipada de Itajaí em 1958 e hoje abriga cerca de 34 mil habitantes, conhecidos pelo gentilício de penhenses. O nome Penha faz referência à geografia litorânea da região e sua toponímia está diretamente relacionada ao significado de pedra ou rochedo. Afinal, a cidade é marcada por pontas rochosas e enseadas protegidas, como a histórica Ponta do Itapocorói, onde a ocupação da cidade começou. É um nome que celebra a força desse encontro entre a terra firme e o mar. Ao passarmos aqui pela lateral da Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha, estamos diante do coração da comunidade. A devoção à padroeira remonta aos primeiros colonizadores e é aqui que celebra anualmente, entre o final de maio e início de junho, a tradicional festa do Divino Espírito Santo, uma herança cultural que une gerações em torno da fé, da música e da gastronomia típica. Economicamente, o município é um gigante da versatilidade. Se por um lado a cidade é um dos principais polos mundiais de entretenimento, por abrigar o maior parque temático da América Latina, por outro ela mantém os pés firmes na tradição. É a maior produtora de mariscos do Brasil e possui uma das frotas pesqueiras mais importantes do estado.
É a mistura da adrenalina, a fé e o sabor do mar que faz Penha o ponto de partida ideal para a nossa jornada. E é impossível falar de Penha sem mencionar o sonho de um homem que transformou esta região para sempre, João Batista Sérgio Murad, o eterno Beto Carreiro. Inaugurado em 1991, o Beto Carreiro World não é apenas o maior parque temático da América Latina, ele é o motor que impulsiona a economia local durante o ano inteiro. Ver o imponente Castelo das Nações no horizonte é sinal de que a coragem e o empreendedorismo podem sim transformar uma pequena vila de pescadores em um dos principais polos de diversão do planeta. E um detalhe importante, o parque funciona todos os dias e, pelo que percebemos, não existe mais aquele dia de folga com menos gente. Está sempre muito vibrante e lotado, o que torna quase impossível aproveitar todos os brinquedos e shows em um único dia. Então fica a dica, venha com tempo e, se puder, com um bom planejamento para não perder o melhor da festa. Mas Penha não é feita apenas de adrenalina e parques. A força da natureza se manifesta com toda a sua beleza em suas 19 praias. No nosso trajeto passamos pela Praia da Armação, o coração da cidade, e descobrimos refúgios como a Bacia da Vovó e a charmosa Praia da Paciência. Para quem busca um estado mais puro, a Praia Vermelha é um santuário. E é do alto da rampa de voo livre que o horizonte se amplia, revelando o contraste vibrante entre o mar e a mata preservada. À nossa esquerda está a entrada de Penha com seu portal e vamos nos aproximando de Balneário Pissarras, cuja toponímia é classificada como um topônimo de origem mineral, e vamos deixar para trás as alturas e o reino da fantasia para cruzarmos a divisa natural por uma ponte sobre o rio que carrega o nome do balneário vizinho. Como pudemos observar, atravessamos um marco físico e geográfico importante. Ao cruzarmos essa ponte sobre o rio Pissarras, encerramos nossa jornada por Penha e entramos em um novo território onde as pedras e as águas ganham um novo significado. Fica aqui o convite para que na próxima parada
você venha desbravar conosco os segredos geológicos e a beleza desta que, na real, é a nossa preferida, Balneário Piçarras. E por aqui encerramos mais um encontro, mais uma carona pelo belo e encantador sul do Brasil. Gratidão pela tua companhia, fique bem, fique com Deus e que a vida siga te guiando por caminhos gentis. Nos veremos em breve porque a estrada continua e tantas outras memórias ainda nos aguardam.